tem horta em casa? Sabe quais são os principais cuidados que precisa ter? A repórter Camila Simile foi até a Fazenda Escola e conversou com a professora de agronomia Gláucia Moreira. Confira a dica. E a dica de hoje é para quem quer ter uma horta em casa com as principais verduras. E quem vai ensinar para a gente é a professora Gláucia. É isso mesmo, professora? Isso, nós vamos ver os principais, aí, modos, quais as principais verduras que as pessoas podem estar cultivando em casa e aproveitar e fazer o uso das mesmas. E para começar, como que deve ser a preparação da terra, a preparação do terreno para receber essas mudas? Sim, para quem tem espaço em casa, as pessoas podem então estar realizando os canteiros, preparando, ou quem não tem a área em casa ou mora em apartamento pode inclusive estar cultivando em vasos ou em jardineiras. Então nós temos aqui o terreno com os canteiros, onde as pessoas devem revolver a terra, estar misturando aí um esterco, pode ser um esterco bovino ou um esterco de ave, para poder estar adubando o local. E é importante que esse canteiro ele esteja elevado, não seja aí a nível do solo. Então com uns 20 centímetros aí de altura, o comprimento variável e a largura em torno de 1 metro a 1,20 m. Por que é importante manter um espaçamento entre as mudas? Esse espaçamento é importante para que não haja competição entre as próprias mudas, porque elas vão se desenvolver. Então, como nós podemos observar, nós temos aí um espaço entre as mudas e para que elas não haja competição nem por espaço, aí no próprio solo, pela água, pelos nutrientes e também a questão da luminosidade, que é importante. Então elas têm que se desenvolver, a parte aérea, então é importante esse espaçamento para elas não competirem. E para cada hortaliça, cada verdura se tem um espaçamento ideal. No caso de alface, em torno de 25 centímetros entre as plantas, as mudas. Bom, e agora nós vamos ver quais são as principais verduras que são resistentes a essa nova estação. É isso mesmo, professora? Isso, nós temos várias verduras que podem ser, então, aí cultivadas agora no outono e inverno, Então, beterraba, cenoura, até mesmo alface, pode ser, então, cultivada em temperaturas mais baixas, A couve-folha, brócolis, Mas nós temos aí várias verduras que se adaptam, então a baixa temperatura. E quais são os cuidados com possíveis doenças que possam estar atingindo as verduras? Uma das pragas muito comuns encontradas em hortas são os pulgões, principalmente em couve-folha, em brócolis, em couve-flor. E uma medida de controle que as pessoas podem estar utilizando é a cauda de fumo. Então elas podem fazer a imersão de um pedaço em torno de 15 centímetros de fumo de corda em 10 litros de água, deixar durante 24 horas e no dia seguinte estar aplicando nas folhas, na região com os pulgões. Bom, e outro cuidado que a gente deve tomar na horta é com as plantas daninhas, professora? Isso, porque acabam que as plantas daninhas competem com as verduras, com as demais plantas de interesse. Então é interessante sempre estar realizando o controle, através aí do arranquio manual ou de uso de enxada, mas sempre tomando cuidado para não atingir as plantas, as verduras. E em uma horta o que não pode faltar são as plantas condimentais, professora? Isso, as plantas condimentares sempre estão presentes na horta e nós temos aí as duas representantes principais, que é a salsinha e a cebolinha. Então sempre é interessante que essas duas plantas estejam aí em local com bastante sol para o seu desenvolvimento, sempre fornecer água, também ter o cuidado com o espaçamento, deixar um espaço entre elas, E aí uma vantagem da cebolinha é que a pessoa pode estar propagando, aumentando através da divisão da planta. Então ela não precisa de semente para produzir a cebolinha, ela pode estar aí dividindo a planta e fazendo um novo plantio. Tá ok, muito obrigada pela sua participação, professora. Eu que agradeço. E é isso aí, pessoal, espero que vocês aproveitem as dicas.
de especialista de hoje é com o agrometeorologista Reginaldo Ferreira, que também é o coordenador do curso de agronomia aqui da FAG. A repórter Cláudia Neis conversou com ele e o assunto é a nova estação, o outono. Olá, está começando mais uma conversa de especialista. E o nosso convidado de hoje é o Reginaldo Ferreira, que é agrometeorologista, e o nosso assunto é a chegada do outono, não é mesmo, Reginaldo? Então, o que a gente pode esperar para esse outono? Muito frio, variação de temperatura, como é que tá? Todas as estações são agradáveis, inclusive essa do outono, até porque, na verdade, ela acaba sendo uma transição para o inverno. Entretanto, o frio chegou um pouco mais cedo do que nós esperávamos. E tudo isso nós devemos a um fenômeno chamado de Laninha, que nada mais é de que o resfriamento da água do Pacífico. Esse resfriamento da água do Pacífico tem trazido alguns desconfortos ao longo dos anos, principalmente para a nossa região que depende bastante da agricultura. Então, quando acontece Laninha, normalmente nós temos massa de ar seca na região sul. E essa massa de ar seca, ela impede, ela não deixa entrar as massas de ar frias. Essas massas de ar frias não entrando, diminui bastante a possibilidade de ocorrência de precipitação. Entretanto, é importante lembrar que essa massa de ar seca, ela segura até determinados pontos, porque a massa de ar fria ela tenta entrar a primeira vez, a segunda e a terceira. Quando ela entra na quarta ou na quinta vez, ela entra com maior intensidade. Isso significa dizer de que aí sim a gente tem possibilidade de ocorrência de temperaturas muito baixas, ocorrência de geada em alguns locais, que foi o que aconteceu agora nesse período. Nós tivemos precipitação em quantidade de volumes muito pequenas, entretanto a gente teve aí frio em quantidade relativamente de temperaturas muito baixas. E quais são os cuidados que o agricultor deve ter agora já no começo do outono? Veja, nós seres humanos nos adaptamos de forma geral muito fácil. Colocamos um casaco, ficamos mais dentro de casa, mas as plantas e os animais, eles não têm toda essa facilidade que nós temos. Quem deve proporcionar isso realmente é o produtor rural. Então, o produtor deve ficar atento para ter alguns tipos de culturas que se adapte a essa região, de ter algumas formas de abrigo que consiga proteger os animais contra esses intempéries. Porque, na verdade, se não há proteção das plantas e nem dos animais, esses vão responder em menor produção, o que é ruim porque é prejuízo normalmente para o produtor rural. E quais seriam as culturas indicadas para essa estação? Veja, na nossa região nós temos um tipo de cultura para esse período agora normalmente escolhida, que dá-se o nome de milho ou algumas culturas de ciclo um pouco mais curto. Chamada safrinha. Essa safrinha. Essa palavra safrinha ela não é conhecida em todo o país, mas na nossa região sim. Ela permite que você tenha uma safra normal e depois você ainda consiga, em uma pequena janela, colocar uma outra cultura antes da cultura de inverno. Então, normalmente é o milho a cultura mais utilizada para esse período de safrinha. Poderia ser girassol, poderia ser sorgo, mas o milho ainda é o mais utilizado. Mas seria porque ele é mais resistente ao frio ou ele se adapta melhor às temperaturas? Veja, no caso do milho e de soja, são culturas que se produzem, que se conhece a cadeia produtiva e que o produtor tem um domínio muito fácil dessas culturas. Outras atividades elas são importantes, entretanto elas não têm a facilidade que tem, por exemplo, o milho nessa época. A soja já teria dificuldade porque nós temos um período mais frio, mas o milho é uma cultura que tem mercado. Então, se o produtor produzir com facilidade, ele vai vender. Isso não acontece com, por exemplo, o sorgo, não acontece com o girassol, que são culturas importantes, mas que não teria mercado. Falando um pouquinho de gado leiteiro, com a chegada do frio, é comum adiar e, enfim, os capins, os tratos para esses gados leiteiros geralmente morrem ou sofrem muitos danos. Teria algum capim indicado para essa estação que seria semeado agora? Como que estaria isso? Veja, na verdade, uma das culturas que vem crescendo na nossa região e é justamente uma cultura para alimentação de gado leiteiro é a aveia. Por quê? Normalmente no inverno nós plantávamos trigo e ainda se planta uma quantidade de trigo. Entretanto, o produtor está, a palavra talvez seja escaldado, né? Porque ele tenta plantar o trigo e ele
normalmente tem mais prejuízo do que ganho. E em função disso, para que a terra não fique sem plantio algum, para que a terra fique coberta, normalmente ele tem utilizado a aveia. E a aveia tem o objetivo aí principal nesse período para alimentação, principalmente do gado leiteiro. Aí ele transforma essa aveia, esta pastagem em leite, o que traz a ele um retorno melhor. Em relação a esse mesmo período do ano passado, o que a gente pode esperar? Temperaturas mais baixas, mais amenas? Como é que está isso? É uma boa pergunta, até porque o frio chegou mais cedo. Então, se espera-se o frio chegou mais cedo, é que a gente vai ter outono, inverno muito mais frio do que o normal. Pode ser que isso realmente venha acontecer. Nos últimos 3 anos, nós tivemos a formação da laninha, mas ele não teve força o suficiente para influenciar na região sul. Agora, neste ano, sim, a influência dele é bem efetiva. Isso significa dizer que nós teremos a laninha influenciando a região sul, isso significa que nós teremos realmente seca e teremos período muito frio. Isso não significa dizer que todo período vai ser frio. Como a gente tem uma grande quantidade de massa de ar seca, ela impede a entrada das frentes. Só que quando as frentes entrarem, elas entrarão com grande intensidade. Então nós teremos períodos quentes e teremos períodos muito frios. Isto é ruim. Se nós tivéssemos períodos mais frios, significaria dizer de que tanto nós como as plantas, os animais, se adaptaríamos com mais facilidade. Entretanto, um período seco e um período frio, tanto as plantas como os animais têm dificuldade, nós também, de se adaptarmos. Por exemplo, tanto hoje como amanhã e como depois, em função dessa entrada dessa frente fria, vai fazer com que as temperaturas da noite seja extremamente fria e a temperatura do dia seja extremamente elevada. Não é qualquer organismo que se adapta com tanta facilidade a isso. É por isso que se tem primavera, outono e inverno, porque as estações elas precisam mudar aos poucos para que a gente vá se adaptando aos poucos. E quando essas mudanças ocorrem muito bruscamente e de tanta intensidade, sofremos nós, sofrem os animais e sofrem as plantas. E normalmente isso é prejuízo, no caso não só para nós, mas também para o produtor rural. Reginaldo, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Foi um prazer ter participado desse programa, até porque nós temos a oportunidade de esclarecer melhor acerca desse tema tão importante que é as condições climáticas. A conversa de especialista fica por aqui. Até a próxima edição. E o Fazenda Escola está chegando ao fim. Se você quiser ver de novo as matérias dessa e também das outras edições do programa, acesse youtube.com/meufazendescola. Muito obrigada pela companhia e até a próxima edição. Tchau!